Olá pessoal, episódio 8 do Anhanguera Pod. Estou aqui hoje com o professor Humberto Marques e novamente com o professor Mauro Paipa. O Mauro Paipa adorou participar do podcast, está gravando uma série aqui de episódios. Professor Mauro, professor Humberto, o podcast é de vocês, fiquem à vontade, se apresentem e abordem essa temática tão bacana que está em alta, que é o marketing. Olá, Gustavo. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais um podcast aqui, se eu não me engano, é o nono podcast, não o oitavo, é o nono já. Já teve uma série de podcasts aqui, não sei se vocês chegam a acompanhar nas redes. Sim, assisti alguns. A gente está fazendo umas atividades para tentar promover a comunicação de outra maneira, sabe? Interessante isso. É legal você conseguir entrar nas mídias e tal, é uma forma mais, assim... A galera gosta mais, sabe? Os meninos gostam mais, aí a gente está tentando essa pegada de podcast. Até agora está sendo, assim, os primeiros passos, mas já teve uns feedbacks bem positivos. Aí já tratamos temas super interessantes com a galera do direito, medicina veterinária, fisioterapia, teve de tudo, farmácia. Então tá bem rico em conteúdos contábeis. E hoje vamos para o lado da tecnologia, da parte da administração, que o professor Humberto ele é um expert nessa área. Nós vamos falar de marketing digital, Isso né? mesmo. Então, talvez você acompanhe esse podcast se você tem interesse em entender mais um pouco de que é esse marketing digital, se você está executando ele de maneira correta. Talvez essa conversa aqui vai ajudar você. Mas antes de começarmos, Humberto, eu gostaria que você se apresentasse para a galera. O Humberto ele é professor aqui na faculdade, das disciplinas mais da área da administração, né? Mas o conhecimento dele é mais amplo. E aí a gente convidou porque você gosta desse tema, né? Então, Humberto, se você pudesse apresentar e contar um pouco mais da sua vida, da sua trajetória, para a galera que está assistindo. Bom, gente, meu nome é Humberto Rodrigues Marques, sou professor aqui, né, da instituição. Eu tenho formação, né, graduação, mestrado e doutorado em administração. Quero começar agradecendo aí o convite em participar desse projeto, né, um projeto bastante relevante, uma forma mais descontraída de conversar sobre alguns assuntos, né. Espero que vocês gostem aí do papo de hoje. Humberto, e aí, qual que é a tua formação? Tua formação é administração. Administração. Graduação, administração. Isso, mestrado e doutorado também. E aí Já é doutor. Eu sou doutor. Caramba! O doutor foi mais para uma área de marketing, de inovação, gestão do conhecimento. Então eu gosto bastante dessa área mais tecnológica. Olha só, gente, tá vendo? Os professores aqui são muito bem capacitados. Então, Humberto, eu te confesso que não sou muito destro nessa área do marketing digital. Eu entendo, todo mundo tem noção de que é, né? Nós sabemos que o marketing é meio que uma maneira de você conveniar com aquele que está procurando Exato. um serviço ou um produto e eu estou oferecendo, então entramos em um acordo para você adquirir de mim esse serviço. Mas quando entra a palavra digital, aí vem na cabeça da gente imediatamente internet, redes, mas não é só isso. Eu fiz uma pequena leitura e é um tema extremamente amplo que não daria para abordar num podcast, mas eu queria que você explanasse para nós qual que é a importância do marketing digital hoje para quem está começando aí. É isso mesmo, né? O marketing, né, é quando a empresa ela quer, né, ser encontrada ali pelo seu cliente, ela quer se fixar na cabeça do cliente, quer ser a primeira, né, a ser lembrada pelo cliente quando ele for comprar um produto ou um serviço, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte: antigamente as empresas focavam muito no marketing de massa, então era aquela forma de você divulgar a sua empresa num comercial, numa televisão ou numa rádio, né? Só que hoje as coisas mudaram. Então hoje as pessoas estão na onde? Na internet. E as empresas precisam ir para onde os seus clientes estão. Então é muito mais importante as empresas também estarem ali aonde os clientes estão. Então, se a gente for pegar algumas estatísticas, né, os brasileiros, eles são o Brasil em si é um dos países que mais usa a internet diariamente, né? A quantidade de horas que um brasileiro fica em redes sociais, por exemplo, é muito grande. Então, as empresas, se elas estiverem ali, souberem abordar as principais estratégias, as principais ferramentas também das redes sociais, por exemplo, elas vão ser encontradas mais facilmente pelos seus clientes. Então, o marketing digital é isso. Já que as pessoas estão hoje na internet, as empresas precisam estar onde os seus clientes estão. Porque isso para as grandes empresas, eu imagino que elas pagam por esses serviços, né, para poder captar clientes, né?
Eu imagino que eu pago para um buscador violento, o buscador que todo mundo conhece, o motor de busca, o Google. Então eu pago para eles me fornecerem clientes para eu fazer uma empresa crescer, né? Sim. Só que existe toda uma análise por trás. Mas o interessante do marketing digital é porque o que antigamente mandava muito era o dinheiro, né? Grandes empresas, se tinham investimento, se tinha ali o financiamento, conseguia fazer grandes publicidades, grandes comerciais e atingir grandes quantidades de clientes. O marketing digital fez isso mudar. Então, hoje em dia, você consegue ter, né, estratégias no digital onde você não gasta nenhum centavo. Então, as empresas só precisam saber fazer isso, elas precisam aprender isso. Então, hoje em dia, pequenas empresas conseguem competir com grandes empresas no digital. Isso que é o mais interessante. Tudo está muito associado à criatividade, né? Eu acho que na hora que a internet abriu para as pessoas poderem utilizar a ferramenta, a criatividade disparou, né? Então, já não eram fortes criadores dentro de empresas tipo Coca-Cola, tipo empresas gigantescas, mas pequenas empresas com uma boa ideia pegava na internet e aí vendia bastante. A gente fala muito de marketing focado muito na publicidade, na propaganda, né? A gente tem que entender que publicidade e propaganda é apenas uma partezinha do marketing. O marketing também foca, por exemplo, na praça, que é onde os produtos, os serviços vão estar disponibilizados para o cliente encontrar. No marketing digital, por exemplo, pequenas empresas podem se alocar em grandes marketplaces. Magazine Luiza, seriam algumas das estratégias, né? Exatamente. Algumas das estratégias desse Então, marketing existe digital. uma possibilidade muito grande de pequenas empresas hoje em dia competir com grandes empresas. Entendi. As estratégias que usam as grandes empresas e as pequenas empresas são similares ou tem diferenças? É claro que quem tem ali, né, um investimento maior, domina mais as estratégias, tem ali um corpo diretivo por trás, executivo por trás, né, que consegue planejar e executar de uma forma mais assertiva, consegue ali ter um sucesso maior. Mas tem pequenas empresas aí que conseguem, a gente fala muito da publicidade e propaganda porque é o que mais viraliza, né? Se você consegue fazer um post que viraliza nas redes sociais, isso já traz uma quantidade muito grande de clientes para você. Mas essas estratégias, elas vêm mudando com o tempo ou se mantêm? O que acontece é o seguinte, existe hoje em dia muitas ferramentas digitais. A gente for pelo canal das mídias sociais, né, as empresas precisam entender que o que você publica no Facebook não é o mesmo que você publica no Instagram, não é o mesmo que você publica no LinkedIn. Então existem estratégias diferentes e que sim, vão mudando ao longo do tempo. E até porque esse tipo de plataformas, eles limitam, né, tipo, eu imagino que para eles economizarem máquina, eles restringem o quanto que eu posso abraçar do mercado, não é? Eu acho que passa um pouco essa barreira ao digital, né? Eu acho que hoje em dia a gente consegue ver alguns posts ou algumas publicações que conseguem ter aí milhões e milhões de visualizações. Então, acho que o digital ele passa um pouco dessa barreira, eu acho. Eu imagino que a evolução desse mercado talvez seja agora... O que está na boca de todo mundo é IA. Isso com certeza. Então, é essa questão. Se você domina pelo menos o mínimo ali de como utilizar essas ferramentas, você não precisa ser uma grande empresa, uma grande indústria. Se você dominar o mínimo ali, você já consegue ali desenvolver algumas estratégias bem assertivas de marketing digital. Tá. Então, essa pergunta que eu vou te fazer vai para aqueles que, assim como eu tenho uma pequena empresa. E eu faço meu próprio marketing digital. Só que como eu não entendo nada do tema, o que a gente faz é promover seus produtos nas redes sociais. Mas não faz através de nenhum estudo, eu não estudo o mercado, eu simplesmente vou difundindo a informação e tentando que a maior quantidade de gente me siga, para eu poder difundir uma informação, Exato. né? Mas eu imagino que existe umas técnicas a seguir, né? Para eu poder captar mais clientes, para eu poder... Então, como é que as empresas podem utilizar estratégias? Qual que seria a diferença entre, por exemplo, eu pagar por mídias ou ser uma difusão... Uma mídia mais orgânica. Orgânica, isso, uma mídia orgânica. Então, o que acontece? A gente falou um pouquinho sobre tráfego pago, tráfego orgânico, né, que é muito interessante nos dias de hoje. Tem essa possibilidade de você pagar para as pessoas te encontrar. Então, por exemplo, todas as mídias sociais, você consegue fazer ali algumas publicidades pagas. E aí o Instagram, o Facebook, né, ele vai divulgar ali aquele post, aquela publicidade sua para muitas pessoas. Qual que é o lado positivo de você fazer ali um tráfego pago, né? Você pagar para isso? Atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Então você consegue que muitas pessoas te conheçam num período curto de tempo. Qual que é o lado ruim? Vai atingir muitas pessoas também. E muitas pessoas não querem ver aquilo. Então tem hora que a gente está ali no Instagram, né, passando ali o feed, aparecem umas publicidades.
a gente nem lê o que está na publicidade, ou a gente nem curte, a gente passa lá para o próximo post. Então, às vezes, o tráfego pago, ele vai ter o seu lado positivo, mas também o seu lado negativo. O outro, que é o tráfego orgânico, que é aí, né, o que muitos estudiosos falam, que é o principal que as empresas têm que focar, é onde ela tem que produzir o quê? Conteúdo de qualidade para que as pessoas encontrem a empresa. Então, no tráfego orgânico, que é o contrário do tráfego pago, é quando não é a empresa que vai atrás do cliente, mas o cliente que encontra a empresa. Então, tipo, o que a gente está fazendo aqui, nós estamos fazendo um Exato. podcast, que é um tipo de venda orgânica, Exato. para quem assiste do outro lado fique interessado na faculdade e vem nos procurar. Exato. O tráfego orgânico, gente, ele vem a partir do momento que você faz ali um conteúdo de qualidade, alguém te encontra, conhece a sua empresa, gosta do que você fala, acredita que você tem notoriedade naquilo, então ele acaba tendo uma maior proximidade com você. Então, no marketing orgânico, né, no tráfego orgânico, você praticamente não fala sobre o seu produto, você não fala sobre o preço, você não fala sobre o que você faz de melhor. Você fala sobre assuntos que estão relacionados com você, mas que no final, depois, a pessoa vai se interessar por você e pela sua empresa. Então, basicamente, isso daqui é um tráfego orgânico. Entendi. Mas eu, como empresa, em que momento que eu tomo a decisão e falo assim, não, a gente precisa pagar para aumentar o número de clientes? Será que o tanto que eu pago compensa em relação ao tanto que entra de novos clientes para mim? Então, as próprias plataformas, né, as mídias sociais, elas já têm ali, né, uma plataforma que te mostra os resultados das suas atividades. Então, se você faz um post ali dentro, ele vai mostrar para você, né, quantas pessoas foram atingidas, quantas pessoas interagiram com o post, quantas pessoas compraram do seu produto. Eu posso fazer uma análise dessas informações. É importante. Por isso que é importante saber o mínimo do marketing digital e das ferramentas, para você saber se aquilo está dando um retorno. O bom do tráfego orgânico, o que é? É porque quando as pessoas gostam do seu conteúdo e acreditam que você tem notoriedade naquilo que você está falando, elas ficam por mais tempo com você. Porque elas gostam realmente de você, elas estão ali porque elas acreditam que o que você está falando faz sentido, é importante. Entendi. Humberto, mas quando eu me vejo como uma pequena empresa, como é que eu me torno competitivo para uma empresa gigante que vende também o meu produto? A questão, se você não tem tanto financiamento, então você não vai conseguir fazer um tráfego pago que atinja muitas pessoas. Então, o interessante é você focar no tráfego orgânico. O problema do tráfego orgânico é que ele demora. Então, enquanto o tráfego pago, né, você consegue investir um dinheiro ali e ele é divulgado para muitas pessoas ao mesmo tempo, o tráfego orgânico ele é um trabalho de formiguinha. Então, você faz um post hoje, um post amanhã, um post semana que vem. Lembrando, tem que ter constância. Não é fazer um post hoje e um post daqui a um mês. Isso não existe. Existe aí, né, as plataformas, elas frisam isso, de que você tem que ter a constância de publicação. É muito dinâmico, né? É dinâmico. Então, o que acontece é isso, você tem que publicar diariamente, semanalmente, conteúdos de qualidade interessante para as pessoas irem te encontrando e aí você consegue ter uma cartela grande de clientes. Entendi. E agora mudando um pouco o tema, a parte que tem a ver com o financeiro, o e-commerce, né? Eu vou pegar minha colinha aqui para poder ler a pergunta correta, né? Em relação ao comércio eletrônico, qual é a diferença e importância das empresas operarem em e-commerce próprios ou então utilizar um marketplace terceirizado? Essa é interessante porque o que acontece? O marketing, igual eu falei no início, ele vai além de publicidade e propaganda, ele vai além de divulgar só a sua empresa. Uma parte muito importante do marketing, por exemplo, é a praça. É onde o seu produto e o seu serviço vai estar disponibilizado para que o seu cliente te encontre. E no marketing digital existem duas possibilidades muito interessantes. Ou você cria a sua própria empresa, então o seu próprio e-commerce, você ele desenvolve, né, uma página, pode ser mesmo uma mídia social ou uma web página, né? Tem muitas plataformas que ajudam a gente hoje em dia, né? Ela já vem meio pré-pronta e você só adiciona suas imagens, suas informações. Qual que é a dificuldade quando você desenvolve seu próprio e-commerce? Como que as pessoas vão te encontrar? Porque se já existe, né, grandes e-commerces, grandes marketplaces aí, por que as pessoas iriam encontrar aquele seu site que começou agora e não comprar em um grande marketplace que já existe? Essa é uma grande dificuldade. Então, por isso que para muitas pequenas empresas é importante você já entrar em marketplaces terceirizados. Se você de início, né, não entra num marketplace próprio, mas já entra no marketplace terceirizado, igual uma Magazine Luiza, um Mercado Livre, uma Shopee, esses marketplaces, eles já têm um acesso diário de pessoas muito grande, então as pessoas já vão ali olhar. Então, o marketplace terceirizado é como se fosse um shopping.
Várias pessoas entram ali, tem várias lojas e eles vão olhando vários produtos de várias lojas e vão comprar daquele que mais interessa para eles. Então, o marketplace terceirizado, ele vai permitir com que pequenas empresas concorram num mercado mais globalizado. Entendi. Eu tenho até um caso pessoal, né, que eu vi, tinha uma prima e ela estava desempregada. E aí ela tentou procurar alguma alternativa para achar dinheiro, né? Aí o pai dela é marceneiro, e aí ele começou a construir aquelas casinhas para gato, sabe? Aquelas, não sei como é que chama, onde o gato brinca e ele dorme ali. Só que ela conseguia fazer assim, 1, 2 por semana que conseguia vender. Ela fabricava, manufaturava ela toda com a ajuda dos irmãos ali, do pai que era marceneiro, conseguia vender. Aí entrava uma pequena renda, mas ela estava trabalhando muito e ganhando muito pouco. E aí a filha dela estava estudando marketing. E aí ela entrou com a ideia e falou assim, mãe, vamos colocar internet utilizando uma plataforma para impulsionar a gente. E aí eles colocaram, se eu não me engano, foi no Mercado Livre, alguma coisa assim. E aí, de repente, ela disparou de uma produção de fazer 1, 2, a uma produção que ela não dava mais conta de acompanhar. Exato. Porque deu muito certo essa demanda, né? A visibilidade é muito grande que você tem dentro de um marketplace. Ela não esperava isso. Porque a gente tem medo, né, de entrar em uma empresa maior, você tem que pagar. E aí ela entrou e não conseguia produzir tanto. Aí começou a contratar pessoas. E aí ela começou a subir a produtividade, né? Aí fabricava, assim, por semana, 200 negocinhos daquele e vendia em outro país, né? Então vendia só para a Colômbia. Agora já está pensando em vender para outros lugares também. Porque aí foi muito engraçado e foi bem legal de ver, porque ela, tipo, morava de aluguel, aí começou a dar certo, ela passou para um terreninho pequeno, aí tentou meio que montar uma microempresa e começou a subir. Construir outro andar, e agora já é tipo uma pequena impressão de esse chão aqui é para corte de madeira, esse outro aqui é para cola, esse outro aqui é não sei o quê. Esse é o sentido mesmo. Então, o marketing digital, ele permite isso para a gente, né? Ele amplia um pouco a visibilidade que pequenas empresas podem ter aí nesse grande mercado que existe. Então, tem vários cases de sucesso que é isso mesmo. A pessoa começa fazendo, talvez, velas ali na sua casa para ganhar uma renda extra, vendia para a vizinha, vendia para a família. Começou a jogar no marketplace, começou a vender uma quantidade muito maior. Ou você faz ali cartões personalizados, jogou no marketplace, sua possibilidade aumenta de visibilidade. E o marketplace te dá o suporte, ele te dá suporte de entrega, de logística. Claro, você tem que pagar uma porcentagem para ele, mas faz sentido, ele está te ajudando ali a divulgar o seu produto, a ter uma vitrine para o seu produto, você paga uma pequena porcentagem para ele de cada venda. Isso você venda. faz no planejamento do valor do seu produto, né? Tudo pensado, planejado. Gente, realmente é uma área assim, extremamente interessante. Depois que você começa a ler, a entender, por exemplo, como funciona a internet, como funciona o motor de busca. O Google, quais que são as primeiras páginas quando eu quero comprar essa garrafa aqui. Interessante, o SEO. Aí ele me mostra uma hierarquia e uma ordem das principais empresas que me vendem esse produto. Como é que eu, como empresa, consigo fazer com que ele me coloque no topo, né? E nas primeiras opções de busca. São porque estratégias, isso que vai aumentar essas estratégias de mecanismo de busca, gente, esse se chama SEO, né? Então, é como que você consegue desenvolver ali dentro da sua página. Essa sigla é Search Engine não vou lembrar Optimization. Agora, é isso mesmo. Search Engine Optimization. É isso mesmo. Que ela melhora a busca do ela otimiza, produto. né, a forma de como que o Google, operadores de busca em geral, vão ali posicionar a sua página ali quando você pesquisa por algum assunto. Claro que os primeiros sempre são anúncios, então são empresas que pagam para aparecer nas primeiras colocações, mas depois ali para baixo são empresas que realmente têm notoriedade no assunto, e o Google reconhece que essas empresas têm notoriedade, por isso que estão ali ranqueadas na primeira página. O que acontece? Pouquíssimas pessoas mudam para a segunda ou para a terceira página do Google. Geralmente as pessoas já vão consumir o que aparece na primeira página do Google. Então você tem que desenvolver estratégias de fato para conseguir ficar naquela primeira página. Então, existem 1 milhão de formas de você fazer isso. O Google utiliza, se não me engano, mais de 200 variáveis para poder classificar a sua página no Google. Sim. Desde o título que você coloca, a metadescrição que você coloca na sua página, palavras-chave que você utiliza, se você utiliza links de outras páginas, que também tem bastante. Fundamental. É muito interessante, mas é muito estudo. Então, se você quer fazer isso, você tem que tentar estudar, fazer planejamentos, tentar ali, né? Muitas coisas também é tentativa e erro. A gente aprende com os erros ali, né? Principalmente pequenas
várias empresas, então vai tentando ver o que dá certo, o que acontece melhor, o que compartilha melhor, mas no final... Bom, o tema é extremamente interessante, mas nosso tempo é curto, né, Humberto? Então, eu queria focar para o lado do curso, né? O curso de administração. Eles têm uma pegada da parte de marketing digital em algum momento? Sim, sim. Antigamente, quando eu fiz a graduação, por exemplo, isso há um bom tempo atrás, a gente falava mais só do marketing, do marketing tradicional, né? A gente não focava tanto no marketing digital, porque era meio que desconhecido ainda. Uhum. As redes sociais não eram tão utilizadas, não existia esse boom ainda da internet, nem todo mundo tinha acesso a telefones. Quando eu fiz graduação, por exemplo, não existia nem smartphone. Não é que não existia, a maioria das pessoas não tinham acesso a smartphone. Isso aí de final dos 90 pra cá, né? Quando eu apareceu o diria Google, que foi a partir Yahoo. de 2015 que começou a ter um boom muito grande aí de uso mais de smartphone, as pessoas terem acesso mesmo à internet na palma da mão. Uhum. Então teve um boom muito grande. Surgiu grandes redes sociais que fizeram aí com que... Inclusive, vamos supor, hoje em dia apareceu no Brasil a profissão de influenciador, que em outros países não existe tanto igual existe aqui. O Brasil é classificado como o país onde o influenciador mais influencia consumidores a comprarem um produto. Então essa é uma estratégia, por exemplo, que a gente pode usar no marketing digital. Pegar uma pessoa ali, né, que já é influente, já tem um nicho, já tem pessoas que seguem aquela pessoa, que gostam daquela pessoa, você pede para aquela pessoa divulgar o seu produto, as pessoas acabam, né, querendo comprar aquele produto que aquela pessoa está divulgando. Eu já vi isso, por exemplo, a empresa vende produtos de beleza, então pega esses produtos, te dá de graça para você difundir na sua plataforma. Pega e divulga. Então acaba que, né, esse influenciador, ele já tem pessoas que gostam dele, que já seguem ele porque gostam do conteúdo. Então se vê aquele influenciador usando o seu produto, vai falar, ó, se o influenciador que eu gosto usa, eu também vou gostar. Então vai lá e compra o seu produto porque foi influenciado. Então é isso, o marketing digital ele é muito amplo, ele é muito complexo e cada vez mais aí vai surgir, né, ferramentas novas e metodologias novas e com certeza. Eu acredito que vai continuar mudando, né, Humberto? Vai mudar muito. O que me assusta bastante da mudança radical de todos os estudos vai ser a inteligência artificial. Com certeza ela está entrando com força para alterar todos esses paradigmas, né? Toda a maneira em que a gente entendia o marketing, que entendia a internet, isso com certeza vai mudar. Não sei se você... lembrei de um exemplo aqui, às vezes a gente está conversando de algum tema em particular. Eu falei sem querer de garrafa, aí de repente eu entro no celular e aparece para mim, promoção de garrafas, isso aí é marketing? Bom, eu não sei dizer se isso é exatamente marketing, né? Mas o que acontece é porque as empresas, quando você baixa algum aplicativo ali no seu celular, você permite, muitas vezes, que esse aplicativo utilize você até autoriza, né? Localização. Que ele utiliza a localização, utiliza seu microfone, utiliza ali sua câmera. E aí, dependendo da forma como você permite, né, que esse aplicativo utilize ali essas informações, elas vão coletando uma grande quantidade de informação que elas podem vender depois para empresas e talvez ali conseguir fazer com que empresas entendam, né, o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa consome, sobre o que essa pessoa falou. Mas é uma forma de entender ali o consumidor, é uma forma de já direcionar ali, né, uma inteligência artificial que ajuda já a direcionar. Já vamos convidar a galera da parte de TI, sistema de informação, para eles falarem eu não domino tanto essa parte, então pode trazer alguém para falar sobre isso. Eu acho que é um tema bem relevante. Convite daí, professor Maxwell, viu? Humberto, então, não sei se você quer deixar alguma mensagem para os alunos que estão pensando em fazer curso de administração. Qual que seria a sua deixa aí? Falar assim, ó, segue esse caminho. Bom, pessoal, o curso de administração é um curso bem completo, ele é um curso complexo, ele aborda diversas áreas. Estamos falando aqui de marketing, né? Mas a gente passa aí por finanças, por produção, por logística, recursos humanos, né? Então a gente consegue ter uma visão bem ampla, uma visão bem completa aí de toda a organização. A gente pensa de uma forma holística, a gente consegue pensar de uma forma mais planejada, mais otimizada, mais organizada. Então quem se interessa aí pela área de administração, vem com a gente aí que vocês vão ter bastante sucesso. Gente, essa foi a fala aí do professor Humberto Marques. Muito obrigado e acompanhe a gente nas redes sociais. Nos vemos em breve.